Vamos resolver então a questão número 329, que tem o seguinte enunciado. Dois polígonos convexos têm o número de lados expresso pelos números n e n mais 4. Determina o valor de n sabendo que um dos polígonos tem 34 diagonais a mais do que o outro. 34 diagonais mais do que o outro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar nessa questão 329. Vamos pensar aí na quantidade de diagonais de dois polígonos. Então digamos que eu tenho um polígono 1, eu vou chamar dp1 a quantidade de diagonais do polígono 1. E vou chamar de dp2 a quantidade de diagonais do polígono 2. O que eu sei? Eu sei que se eu pegar a maior dessas quantidades e subtrair da menor, a resposta tem que ser 34, porque um deles tem 34 diagonais a mais que o outro. Então eu pego o que tem a maior quantidade, subtraio do que tem a menor quantidade de diagonais, e a resposta tem que ser 34 diagonais. Para calcular a quantidade de diagonais do primeiro polígono, vou pensar naquele que tem mais, né? Isso vai depender do número de lados do polígono. Então falou aí que eu tenho dois polígonos. Um tem n lados e o outro tem n mais 4 lados. Então o que tem mais diagonais é aquele que tem mais lados, né? Então se um tem n e o outro tem n mais 4, o que tem mais lados ele tem n mais 4 lados. Então a quantidade de diagonais de um polígono com n mais 4 lados, ela vai ser dada pela sentença n mais 4, que é o número de lados, menos 3, vezes o número de lados, que é n mais 4, dividido por 2. Isso daqui vai me dar o dp1, né? Quantidade de diagonais do polígono 1. E eu tenho que subtrair isso da quantidade de diagonais do polígono 2. Quantidade de diagonais do polígono 2 também vai ser dada pela relação o número de lados, que é n, menos 3, vezes o número de lados, que é n, dividido por 2. Vou colocar um parênteses aqui para ficar bonitinho. Então, quando eu fizer a subtração, eu tenho que encontrar 34. A diferença entre a quantidade de diagonais entre esses dois polígonos tem que ser igual a 34, foi o que disse o nosso enunciado. Então, mantenha aí o denominador, porque são denominadores iguais. A operação acontece só com os numeradores. Então, eu vou fazer aqui 4 menos 3 dá 1. Então, fica n mais 1 vezes n mais 4 menos, que eu já vou fazer direto, né? N ao quadrado menos 3n, menos n ao quadrado, menos com menos dá mais, né? Mais 3n. Cuidado com esse sinal aí, tá? Não é A, isso igual a 34. Passo 2 para cá multiplicando, certo? Aqui eu aplico a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. Então fica n vezes n, dá n ao quadrado, n vezes 4 dá 4n, 1 vezes n dá n e 1 vezes 4 dá 4. Menos n ao quadrado mais 3n igual a 2 vezes 34. Continua a resolver. Eu tenho aqui n ao quadrado menos n ao quadrado cancela. 4n mais n dá 5n. 5n mais 3n, 8n. Mais 4 passa para cá, menos 4. Igual 2 vezes 34, 68. Esse 4 aqui passa para o outro lado negativo, menos 4. Então, 8n fica igual 68 menos 4, 64. Então, n só pode ser igual a 64 dividido por 8. Conclusão, n é igual a 8. Essa é a quantidade n de lados, né, das quais dependem esses polígonos. Então, quer dizer que o primeiro polígono ele tem 8 mais 4, 12. 12 menos 3, 9. 8 mais 4, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 9, 54. Então, o polígono que tem a maior quantidade de diagonais, ele tem 54 diagonais, que é o dp1. Né? Quantidade de diagonais do polígono 1 é igual a 54. Ele perguntou aí, determine o valor de n. Então, nem precisava de calcular essa quantidade de diagonais aqui do polígono 1. Só queria o valor de n é igual a 8 e pronto, acabou. É isso.